Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, poderoso, profético, cheio da glória, cheio de edificação. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão animados? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Amanhã nós temos a nossa imersão de número 6. E amanhã eu vou fazer libertação correspondente ao mapeamento que vocês fizeram de número 5, tá? Para vocês que são nossos alunos do Reset. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, você que é meu aluno do Reset, amanhã nós temos às 14 horas, horário de Brasília, nós temos uma aula poderosa, tá? A gente vai falar de libertação nas áreas mais profundas que tem. E aí, nós finalizamos o sexto ciclo, certo? E aí nós vamos entrar no 7º. Aí vai ser só glória, vai ser só vitória. Vai ser um tempo estrondoso. Amém? Se preparem para um tempo sobrenatural, para um tempo precioso. Shalom desde Uruguai. Shalom para você, Julio. Shalom, shalom, shalom. Amém? Então, para você que é meu aluno do Reset, amanhã nós temos, tá? O ciclo de número 6, que se chama Redenção. Então, você vai viver uma libertação profunda, tá? E amanhã eu vou pegar algumas áreas que são chaves, certo? E aí nós vamos entrar no ciclo de número 7, 8, 9 e 10 e nós caminhamos já para o final do nosso querido Reset. Então, a gente vai terminar, quando a gente finalizar o ciclo de número 6, a gente termina o segundo Reset. Amém? Meu cafezinho tá aqui, ó, gente. Delícia. Vocês aceitam um cafezinho? Apóstolo, ontem eu estive na sua terra e vi a matriz. Glória a Deus. Aleluia. Tá ficando linda, né? Tá ficando linda. Falta, né, amor, a placa da frente. Falta mexer. A placa já tá sendo confeccionada. Já. A placa tá sendo confeccionada. Falta muita coisa ainda, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente tá dependendo de alguns documentos da prefeitura, né, amor? Sim. Pra poder saber que dia que a gente consegue inaugurar. Sem isso a gente não tem, né, uma previsão assim. Mas a gente acredita, né? A gente acredita que novembro, né, amor? Sim, tem gerado. A gente tem gerado para novembro, começo de novembro, ok? Gente, hoje é Jeremias, capítulo 13. Eu não sei se você viu, mas eu mandei para você ontem, lá no grupo das nossas 25 horas de jejum e adoração, onde nós vamos estar reunidos para fazer o Yom Kippur dia 1º. Eu mandei para você ontem um PDF, tá? O que você deve fazer nesses 10 dias, né? Tá bem bonitinho lá, ó. E aqui, queridos, você vai colocar os pedidos de perdão. Não os pedidos em gerais. O que é os pedidos de perdão? Senhor, me perdoa, esse ano eu fiz isso. Senhor, aqui você só vai pedir perdão. Você vai... Aqui é uma aba para você se reconciliar. Chamado ao arrependimento. O próximo PDF que eu vou mandar, né? Que vai ter lá uma aba bem bonita, tal. Ali você vai botar todos os seus pedidos, né, relacionados à área espiritual, à área material. Aqui é só pedidos de perdão. Senhor, me perdoa, eu ofendi minha mãe. Senhor, me perdoa, eu tenho sido muito bruta com meu filho. Então aqui você vai pedir perdão, tá? Certo? Então aqui eu mandei pra vocês lá ontem, tá lá no grupo, tá? Eu vou mandar depois de novo. Hoje eu vou mandar certinho eu vou reenviar aqui, ó. Hoje eu vou mandar certinho pra você o do jejum, tá? O protocolo do jejum. Eu vou dar uma aula para você aqui, certo? Sobre o jejum, como que faz o jejum, por que não usa couro, por que disso, por que daquilo. Eu vou trazer hoje tudo para você. Eu quero que você preste muita atenção, para você não ficar com uma perguntação, porque é uma coisa tão simples de entender e aí você se complica, tá? Certo? Glória a Jesus. Jeremias 13, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. A gente está a todo vapor. Shalom, shalom, Bruno, querido. Shalom, shalom, Lucinete. Shalom,
Gabi, querida, Shalom, Alba, Shalom, Josi, Shalom, Shalom. Glória a Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é Jeremias 13, tá bom, gente? A gente vai fazer rapidinho e eu vou entrar aqui. Olha, eu descobri essa chave do jejum do Yom Kippur no 2016. E eu falei, vou fazer, vou perder nada. E, gente, foi onde minha engrenagem virou, tá? E vocês vão ver como vai ser sobrenatural. Você que vai fazer pela primeira vez, você vai ver um antes e você vai ver um depois. Que você tem luta em uma área, você vai apresentar nesse dia de jejum. Você fala, Deus, eu não consigo vencer essa área, mas eu estou apresentando ela para o Senhor, tá? Ali, qualquer sentença pode ser revogada. Uma sentença de morte. Quem aqui já tem uma impressão, às vezes, que vai morrer, uma impressão assim, que vai ser recolhido cedo da terra? Deus pode revogar essa sentença, tá? Né? De morte, às vezes, de uma maldição, de uma enfermidade, de qualquer coisa, de um processo na justiça que você pode sofrer muito. Então, eu quero que você entenda que esse dia, ele é sobrenatural. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 13. Vamos orar para a gente poder entrar onde a gente quer entrar, rapidinho. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, quero te glorificar por mais essa manhã, por mais esse devocional, pela nossa oração da madrugada. Pai, quero te glorificar por todas as coisas a qual o Senhor tem feito nesses dias. Pai, nós te rendemos júbilos de glória, júbilos de alegria, júbilos de gratidão, Senhor Deus, e declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Senhor Deus, mantém o nosso nome, Pai, no livro da vida, Senhor Deus. Senhor Deus, nos mantém, Pai, alinhados ao teu propósito. Pai, no nome de Jesus, nos dê força para continuar e para resistir, porque não é fácil. Pai, no nome de Jesus, sustenta o teu povo. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Jeremias, capítulo de número 13, tá? Jeremias, capítulo de número 13. Todos abriram? Jeremias 13. Vamos lá. O Senhor me disse, vai e compre um cinto de linho. Quem gosta da passagem? E vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho como o Senhor me havia instruído e vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor. Pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates. Esconda-lo ali, num buraco, entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse, volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao rio Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali, mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto e não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser o meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Amém? Então Deus aqui está na peleja dele, mais uma vez, né? De lidar com o povo idólatra, de lidar com o povo, né? De dura serviço. Então Deus fala assim, Jeremias, compra um cinto, pega o cinto, enterra. Depois de dias, manda Jeremias ir lá desenterrar, o cinto está podre. E Deus está falando, né? Que assim como aquele cinto estava podre, Judá e Jerusalém se tornariam o quê? Inúteis, ou seja, o orgulho deles se tornaria igual aquele cinto que estava podre, tá? Então Deus está falando, ó, esse povo foi criado para me adorar, esse povo foi criado, né, para ser meu, certo? Para estar na minha cintura, mas esse povo preferiu andar debaixo da soberba. Ou seja,
o cinto, né? Por exemplo, Deus pediu primeiro para Jeremias colocar o cinto na cintura, certo? Então, o povo tinha sido escolhido para ser o orgulho de Deus, tá? Mas aqui esse povo, depois Deus pede para Jeremias enterrar o cinto, esse cinto apodrece. Então esse cinto já não dava mais para ser usado. Ou seja, a rebeldia, né, tornou o povo inútil ao propósito de Deus. A rebeldia tornou o propósito inútil, o orgulho, a soberba, né? Então Deus, né, está nos chamando para a gente ser santificado, para a gente ser alinhado e para a gente ser moldado por Ele. Porque se a gente andar em rebeldia, em facção, em divisão, em pecado, Deus não vai nos usar para o propósito. O cinto não vai servir para ser colocado na cintura, certo? Eu não sei se você entendeu, né, essa parábola profética aqui. Então, depois que o cinto está podre, ele não serve mais para ser restituído na cintura. Então, nós precisamos, né, se tornar para Deus um instrumento útil nas suas mãos, não um instrumento inútil. Então, eu pergunto, você tem sido, né, um cinto, você tem sido para o Senhor como um instrumento, né, de utilidade ou de inutilidade? Eu espero que você tenha sido como um instrumento útil nas mãos do Senhor. Amém? Então, vamos continuar aqui do 12 em diante. Portanto, diga-lhes assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão, claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes, assim diz o Senhor, deixarei todos nesta terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi, até os sacerdotes e os profetas e todos que habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha miséria, nem minha compaixão me impeçam de destruí-los. Advertência a respeito do orgulho. Esse aqui é o subtítulo. Ouçam, prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Antes que as trevas venham sobre vocês, antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios, então, quando procurarem a luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Amém? Então o Senhor usa aqui a parábola, né, das jarras de vinho, né? Então tá falando, olha, todos vão ficar cheios e depois eles vão ser despedaçados. Então Deus está com muita raiva desse povo aqui, né? Com muita ira. Eu quero que você entenda, Deus, o povo de Israel, queridos, né? Você vai ver aqui esse debate de Deus falando, né? Jerusalém, Judá. Deus escolheu um povo remanescente, um povo como primogênito, um povo que ele se revelou. Eu quero que você entenda disso. Nós precisamos do Cordeiro, mas Deus se revelou para esse povo. Deus revelou, olha, a única nação que tem a revelação de quem é Deus é o povo de Israel. Tá? É o povo de Israel que sabe quem é Deus, que conhece Ele, né, dos primórdios, de tudo, dos seus feitos, direto da Torá. Então, o povo que tem a revelação direta, queridos, é o povo de Israel, porque Deus se escolheu se apresentar para esse povo. As demais nações precisam da ponte, que é Jesus. Queridos, quem traz a salvação é Deus que nos salva, através de Cristo Jesus. Jesus é ponte, quem nos salva é Deus, tá? Jesus é ponte, tá? Ele é o nosso Senhor e Salvador. Por que ele é o nosso Salvador? Porque ele é o nosso representante, ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Então, eu quero que você entenda que o povo de Israel, eles sempre tiveram a revelação de quem é Deus. E mesmo tendo a revelação de quem é Deus, eles escolhiam pecar, eles escolhiam idolatrar, eles escolhiam se desviar do caminho, eles escolhiam fazer o que eles queriam. E Deus ficava... Por isso que você vai ver Deus com muita fúria, com muita raiva, né? Então, a nação aqui, Deus está falando que ia se encher de juízo como
jarros cheios de vinho. O orgulho desses líderes, traria destruição a todos os reis, sacerdotes, profetas e a todo o povo, né? Então, eu quero que você entenda que essa nação, chamada Israel, é uma nação privilegiada, que dentro da história você vai ver que é um povo rebelde, que é um povo que, né, escolhia outros ídolos, escolhia fazer o que queria, e Deus estava sempre o quê? Pelejando com eles. Vamos continuar aqui a partir do 18, tá? Diga ao rei e à mãe dele, desçam de seus tronos, sente-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. As cidades de Negueb fecharão os portões, e ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros, todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte, onde está seu rebanho, o lindo rebanho de quem ele encarregou de cuidar. O que dirá quando o Senhor colocar os seus antigos aliados para dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Vamos continuar até o final. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e os violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu dispersarei como palha lavada pelos ventos no deserto. Esta é a sua parte, porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas, para que apareça sua vergonha. Vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Que aflição espera, Jerusalém, quando você se purificará. Isso é uma indagação do Senhor, tá? Então, Deus está falando aqui, né? Alertando o povo do seu orgulho, da sua soberba, né? Da sua rebeldia. E aí Deus, você vai ver, né? Que pelo menos nos livros de Isaías e Jeremias, essa é a peleja, né, de Deus com o povo. Um povo, queridos, que tinha revelação plena de quem era Ele, tinha manifestação plena. Queridos, eu quero que você entenda que hoje, quando a gente conecta as histórias, tá? Por exemplo, vou trazer um exemplo para você. Moisés esteve na terra há 3.000 anos atrás. Mais ou menos. Há 3.000 anos atrás, Moisés esteve na terra, tá? Mas quando a gente fala desse povo aqui, eles estavam há 400, há 500 anos, né? Ali perto desses grandes homens. Então, esses feitos de Deus, essas histórias, aquilo que Deus, era algo recente, certo? Vamos dizer assim, era algo que Deus estava fazendo, então eles estavam vivendo dentro da história, eles estavam vivendo essas manifestações de Deus, não estava tão distante, né? Hoje nós estamos 2025 anos após a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, esse povo aqui, eles estavam muito pertinho, o quê? Das histórias dos seus antepassados, e era um povo que escolhia o quê? Escolhia pecar. Escolhia, e Deus estava ali se manifestando para eles, certo? Então, hoje nós temos a revelação de quem é Deus, hoje nós temos, né, a revelação, né, do poder de Deus por intermédio de Cristo Jesus, que ao aceitar Jesus nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos testifica, que nos confirma, e muitas vezes ainda tendo o Espírito Santo dentro de nós, ainda sendo confrontados pelo Espírito Santo, a gente se comporta igual esse povo, querendo fazer o que a gente quer, querendo, né, se tornar o orgulhoso. Quantas vezes Deus teve que te chamar para você se posicionar? Talvez Deus teve que te chamar demais para você se posicionar, amém? Mas eu quero que você sempre pense, a nossa Bíblia, ela está tratando do povo de Israel, está tratando do povo de Judá, do povo de Jerusalém. É muito interessante, vocês tem algumas partes, tá? Que eu vou trazer um estudo aqui para vocês,
que é muito interessante você ver como que está no hebraico, na linguagem original, tá? A nossa Bíblia foi escrita em hebraico, algumas partes em grego lá no Novo Testamento, mas é muito legal a gente ver como que tá. Eu tô fazendo um estudo agora, né, de uma passagem que Deus fala e a gente interpreta ele na transcrição, ela é interpretada de um jeito, só que ela ali nos dá a revelação de quanto tempo, na verdade, Deus ia suportar o homem na terra, certo? Então eu vou trazer qualquer hora para vocês, amém? Então amanhã a gente continua no verso 14, tá? E aí eu quero entrar aqui com você no dia do jejum de Yom Kippur. O Yom Kippur, então, é a sexta festa, tá? Dentro dessa ordem, Páscoa, pães asmos, vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecoste, o meio. Pega aí, amor, meu candelabro, fazendo favor. Vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Você tem que saber isso aqui, tá? Ó, Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecoste. Aqui nasce a igreja, certo? Aqui nós temos festa de trombeta, Rosh Hashanah, os 2 primeiros dias da cabeça do ano, certo? Aqui nós vamos entrar agora, dia 1º de outubro. O que é isso aqui? O dia da expiação, o dia do jejum, tá? E aqui nós temos Sukkot, festa dos tabernáculos, ok? Entendeu? Então, isso aqui é interessante saber, certo? Vou trazer um estudo poderoso para você vai ver. E envolve também com a questão escatológica, apocalíptica. Vocês gostam da questão, né? Então vem aqui comigo, tá? O que significa o jejum de Yom Kippur? Significa dia da expiação, dia do perdão. A gente entende que as festas, cada festa é uma janela aberta, profética, né? Onde Deus abre o seu favor sobre aquela janela, trazendo para nós, né, uma nuvem de sensibilidade, né? É como se o véu ao mundo espiritual estivesse bem fininho. A gente tem um dia na semana, que é um dia que foi separado por Deus, é o sábado, é o Shabat, é um dia mais santificado que os demais, Deus estabeleceu isso. Então, por exemplo, quando a gente busca Deus num sábado, a gente sente a glória dele numa intensidade muito maior. Da mesma forma, é sobre as festas, certo? Então, o significado de Yom Kippur é dia da expiação, tá? Quando que acontece? No 10º dia do mês hebraico de Tisrei. Lembra que o calendário bíblico não é a mesma coisa do calendário gregoriano. Então, o 10º dia do calendário de Tisrei vai dar este ano, dia 1º de outubro ao pôr do sol, tá? Então, que dia que começa o jejum? Dia 1º de outubro ao pôr do sol. Nós vamos fazer um culto de 25 horas, ininterrupta, com palavra, quebra de sentença, estabelecimento de novos decretos, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter um tempo de oração. E você pode se conectar a nós, vai ser 25 horas de culto ininterrupto, vai ser sobrenatural. Vai começar dia 1º, às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde, e nós terminamos no dia 2 de outubro, às 18h30, ok? Nossa, mas eu moro no Japão, aí você faz dentro do seu fuso horário, tá? Para o judeu, para o israelita, é o dia mais sagrado do calendário, reservado para arrependimento, techuvá. É um dia para eles reservado para consagração, arrependimento. Ou seja, o que eu entendo? Um novo ano está começando e Deus fala, nós não vamos começando. Nós vamos, esses 10 dias, nós vamos fazer o balanço, nós vamos organizar para ver como será. Então, eu acho maravilhoso. O que eu tô aproveitando esses dias, eu tô colocando a minha casa em ordem, tô colocando muita coisa em ordem, porque tudo que você faz nesses 10 dias é uma semente que está projetando o próximo ano. Então, tem uma janela aberta desde o dia 22 ao pôr do sol, que vai até o dia 2 de outubro, que culmina. Então, esses dias, eles são férteis. Então, você está lançando uma semente. Então, organize sua casa, organize a sua vida, tá? Então, segundo a tradição rabínica, judaica, dos sábios, Deus está estabelecendo os novos decretos, revogando sentenças. Então, qualquer sentença que você sinta que há sobre a sua vida, o dia
é esse dia para você fazer o jejum e falar: Deus, eu não aceito mais essa sentença de esterilidade na minha família. Eu não aceito, Senhor Deus, eu quero... Então vamos supor que você, talvez, o médico já tenha te dado um laudo que você não engravide mais. Esse é o dia de você pedir uma revogação dessa sentença. Nada é impossível para Deus, tá? Então qualquer tipo de sentença pode ser revogada. Sentença de morte, sentença de enfermidade, sentença de Deus recolher alguém que você ama muito e você fala: Deus... Eu já contei para vocês a experiência, né? Onde Deus falou para mim que ia recolher minha avózinha e eu entrei, falei: Deus, eu quero pedir longevidade, eu quero reivindicar dias da minha avó. E Deus tomou, né, o meu pedido. E naquele mês que Deus falou que ia recolher minha avó, ela teve que fazer um cateterismo de urgência, só que não aconteceu nada com ela, glória a Deus. E Deus tinha falado que no mês de março, e bem naquele mês aconteceu dela ter que fazer o cateterismo, e eu fiquei, né, com a mão no coração. E aí Deus falou assim, né, pra mim, colocou no meu coração, pra que ele veja que realmente seria aquele mês. Então, você pode pedir o que você quiser, coisas assim, inimagináveis, tá? Em Levítico 23, 27, abre comigo em Levítico 23, eu vou ensinar hoje sobre o jejum pra você, mas eu preciso trazer a introdução. Levítico 23, Levítico 23, amém? Todos acharam? Levítico 23, verso 27. É um jejum de humilhação. Esse é o resumo do jejum, tá? Gente, não fica perguntando: eu posso fazer isso? Eu vou explicar como é que é feito, porque, sério, vocês cansam a gente. Aí, posso fazer assim, posso fazer assim. Gente, eu vou explicar o passo a passo. O jejum é feito dessa forma. Se você não puder fazer da forma, mas tem a fé de participar, porque acredita que algo Deus vai fazer, faça. Mas eu vou explicar a forma certa de fazer ele, tá? É igual eu tava vendo um comentário de uma moça ontem lá na live, que ela não podia deixar de trabalhar o ano passado, e ela trabalhou e fez, e teve uma ruptura sobrenatural na área sentimental. Amém? Ela acreditou, se Deus operou, mas ela falou: mas esse ano eu não vou trabalhar. Tá? Então já, Levítico 23, 27. Amém? Acharam? Levítico 23, 27 diz assim: comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês, celebrem com uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Então é um dia de humilhação, tá? É um dia que as nossas almas, em outras versões está: afligirei vossas almas, certo? É um dia de humilhação, é um dia que você faz esse jejum, por isso que o jejum é assim. O jejum é 25 horas. Então nós vamos começar o jejum esse ano, pelo nosso, aqui dentro do Brasil, mas vamos supor que você é dos Estados Unidos. Você vai colocar de um pôr do sol a outro, cravando 25 horas. Vamos supor que você é lá do Canadá, você é lá do Japão. Então é de um pôr do sol, é do pôr do sol do dia 1º ao pôr do sol do dia 2 de outubro, tá bom? Nós aqui, no Ministério Global Fire, vamos começar às 17h30 do dia 1º e vamos até o dia 18. Depois eu vou mandar o PDF bonitinho para vocês lá, explicando tudo que eu tô falando aqui. Esse jejum não pode beber água e não pode comer nada. Quando eu falo nenhum tipo de líquido e nenhum tipo de bebida. Então você vai ter que se hidratar bem antes, porque ele é assim, tá? Então você não pode, de fato, ok? Você não pode. Mas apóstolo, eu tenho uma pessoa que ela é doente, ela é gestante, mas ela quer muito participar, participe do culto, de tudo, né? Se essa pessoa ela tem suas comorbidades, participe do culto. Mas igual, eu não recomendo gestante, não recomendo pessoas que estão enfermas, porque pode passar mal, tá? Então, esse jejum é para uma pessoa saudável, certo? Não pode tomar banho e não pode tocar em água, tá? É um jejum de humilhação. Então, proibido tomar banho ou lavar as mãos. Proibido de espécie alguma. Então, você tem que colocar a toalha dentro da pia para você não cometer o erro, né, amor? E esquecer. Então, você não pode tocar em água. Você não pode se molhar. Então, é um dia para você ficar dentro de casa, tá? É um dia para você ficar escondido no Senhor. Por isso que a gente faz um culto.
Você pode ler a Bíblia, você pode ver uma pregação. É um dia para você, é um dia que você está falando, Deus, esse dia eu estou morrendo, estou me humilhando para ficar com o Senhor, para ficar na sua presença, tá? Então não pode tocar em água, não pode tomar banho. Apóstolo, se eu for no banheiro e fizer o 2, você vai passar o papel, mas eu só vou no banheiro e eu lavo. Nesse dia você vai passar o papel. Posso passar um lencinho úmido? Não, só o papel, tá? Não pode escovar o dente. Gente, não pode tocar em água, você não escova dente, nada, não mexe com água. Gente, se não pode lavar a mão, você não pode escovar o dente, ué. Tomar um remédio, né, posso? Tomar remédio com água, não tem como. Não tem como tomar remédio. Gente, se você toma remédio controlado, você toma antes de começar. Você não toma durante. Então, entenda que você não toca em água, tá? Certo? Então, proibido banhar-se ou lavar-se, tá? Ok? Glória a Jesus. 3, aqui. Não usar cremes, óleos perfumados, nada. Ai, no jejum gosto de passar um olhinho. Não pode passar óleo. Não pode. Nada. Creme, nada. Durante você não pode passar nada em você. Apóstolo, mas para começar o jejum, o que você faz umas 2 horas antes, 1 hora antes? Toma um banho bem banhado, tá? Um banho com sabonete normal. Passa só um desodorante, certo? E só, acabou, tá? E tem que aguentar as 26, 27 horas porque está por diante. E tenta passar, se possível, um desodorante sem cheiro, porque é um jejum de humilhação. Gente, o jejum do jeito que vocês querem fazer, com isso você faz em qualquer outra data. Essa data, o jejum ele é específico, ele tem suas regras, tá? Aí nós não podemos usar o quê? Couro, tá? Nós não podemos usar sapato de couro, não podemos sentar em coisas de couro. Por quê? Não podemos, o couro remete a conforto, o couro remete, né, ou seja, o seu costume, né, ali, ele traz que as pessoas daquela época que usavam couro tinham uma classe social melhor, né, remetia o que é conforto, né, alguns dizem também que remete o que é o pecado, né, quando Deus, o homem e a mulher pecou, Deus matou os animais e investiu eles de couro. Então nesse dia não pode usar couro, não pode usar sandália de couro, não pode, né, sentar em nada que seja de couro. Então presta muita atenção aqui, é um dia de fato que você vai se recolher em casa, por isso que não pode trabalhar, tá? Então se você quer fazer esse jejum, peça permissão nesse dia para você ficar em casa, para você se dedicar somente ao Senhor, amém? Então não pode usar sapato de couro, não pode usar nada, né? Porque é um sinal de humildade, tá? Um sinal de humildade, de igualdade perante todos aqueles que vão estar realizando esse jejum dentro dessa data, ok? E não pode o quê? Trabalhar, porque é um dia que você vai tirar para entregar totalmente ao Senhor, certo? Por exemplo, como eu disse para você, essa moça, no ano passado, fez conosco, ofertou no nosso ministério, né? Fez o jejum, mas ela trabalhou, ela teve o resultado dela lá. Só que eu ensino para você fazer do jeito certo. Então, o jeito certo é você tirar esse dia totalmente para o Senhor, tá? E, gente, é incrível, é sobrenatural. Não é fácil. Só que lá no PDF que eu vou mandar para vocês lá no grupo, eu vou dar as orientações. Evite coisas salgadas, coisas doces demais, uns 3 dias antes. Compra o sal mineral ou o sal grosso em casa, começa a tomar ele uns 3 dias antes, porque o sal grosso, né, o sal mineral, é um sal que mantém a água dentro do seu corpo, das células, e você não vai se sentir desidratado. Imagina, gente, 25 horas sem tomar água. Então, se você faz pela primeira vez, você não tem o costume de tomar água, você pode sofrer. Então, 3 dias antes você vai começar a se hidratar bastante, tá bom? Não pode ter relação conjugal, não pode ter relação íntima, tá? Sexo, não pode ter... Queridos, nada. Aí eu vou colocar para vocês lá tudo aquilo que realmente não pode. Vocês não vão ficar na internet, vendo série, vendo filme. O que você faz nessas 25 horas? Busca Deus. Por isso que a gente oferece um culto de 25 horas ininterrupto. O culto não para, tá? É jejum, é oração, é vigília. Posso dormir? Pode. Você teve sono lá de 10 horas da noite até 4 da manhã, você dorme. Você tá entendendo? Você acordou, você volta pro culto, certo? Ou você quer ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Você quer assistir uma pregação do fulano de tal? Vai ver. Mas tudo que seja para edificação, tá?
certo? A gente começa o jejum com uma oração de abertura, tá? A gente vai fazendo, a gente faz o Kol Nidrei, que é a oração de abertura, eu que faço. Eu faço a oração final, a oração de abertura. Dentro desse processo, a gente vai fazendo confissão comunitária, quebrando sentenças, estabelecendo os novos decretos. Então, a gente traz essa pauta a cada 3 horas, né? De estar orando por todos aqueles que estão participando conosco. Amém? Deixa eu ver o que mais. Vaidade. Tira tudo, brinco, correntinha. Então, por exemplo, eu tenho que tirar essa correntinha, eu tenho que tirar esse brinco. Eu fico só com a aliança. Pode ficar só com a sua aliança do casamento. Se você quiser tirar tudo, pode tirar tudo, tá? Mas só pode ficar se for com a sua aliança do casamento. Então, tira tudo. Tira, se você pode tirar suas unhas em acrílico, tira. Se você puder tirar o mega hair, tira. Ah, não posso, aposto. Não tem problema. Mas nesse dia a gente se apresenta para o Senhor tal como nós somos, tá? Sem máscara, sem nada. Então não é um jejum fácil de se fazer, tá? Para quem tá no reset, você não vai tomar suco esse dia. Esse dia você vai ficar... Você é do reset, nesse dia não tem suco, não tem nada. Você pode fazer só o seu decreto daquele dia, porque é algo espiritual, certo? Né? Você tira o esmalte, certo? Então, vamos fazer as coisas do jeito certo, tá? Gente, para participar do culto, você tem que entrar no nosso grupo, tá? Para participar, ó, se você vir aqui, ó, se você clicar aqui nesse link aqui embaixo, ó, vai aparecer para... vai aparecer para... Ó, vai aparecer, ó, 25 horas de culto. Aqui, ó. Aí você vai entrar aqui, ó. Eu mandei lá o PDF ontem para vocês, ó, tá vendo? Eu vou colocar todo o material que eu tô mandando para vocês, certo? Então, esse jejum... Ele é um jejum que você faz ele dessa forma, desse jeito. Só tem uma oportunidade, tá? Certo? Gente, e é tão sobrenatural que dia que começa o 6º ciclo do nosso reset? Vai começar bem no dia 1º, não vai? E no programa, para aqueles que vão tomar o suco de cenoura, você não precisa, né? Você não precisa tomar o suco nos 4 primeiros dias, né, do ciclo 6. Você só vai fazer eu tomar o suco de cenoura, porque você tem que se preparar antes. Certo? A não ser que você ia tomar o outro, né? O outro suco antiparasitário. Mas aí, sábado, eu explico isso pra vocês. Amanhã, tá? Então, gente, o jejum é feito dessa forma, tá? Então, vocês que estão no reset, que vão fazer o jejum, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Então, você vai colocar a sua janela de alimentação perto das 5h30 ali. Então, por exemplo, 5h30 vai entrar no jejum. Então, você come ali entre 4h30, sua última refeição. E aí, você faz o jejum de 25 horas e depois você entrega com todo mundo, tá? Aí, você, por exemplo, terminou 6h30, aí você vai comer. E aí, no outro dia, você ajusta de novo a sua janela do jejum ao reset, certo? Ok? Você vai fazer desse jeito. Então... Aí você vai se amoldar para entrar no jejum do Yom Kippur e depois você vai voltar. Então, por exemplo, vamos supor que você tá agora com 6 horas, né? Você tá com 6 horas de janela. Então, você vai comer lá até 5 horas da tarde você pode fazer sua última refeição. Aí no outro dia, terminou o jejum, você come, volta pro jejum e no outro dia você volta ao normal, tá? Para vocês que estão jejuando já no reset, vai ser tranquilo. O que eu quero que vocês entendam? 3, 4 dias antes, evitar doce, coisas salgadas, coisas saturadas, coisas com conservantes. E vocês vão começar a se hidratar muito, tá? Então, mas eu vou tomar sal para me hidratar? Não o sal de casa, o sal mineral, o sal do Himalaia, o sal rosa. Ele te ajuda a hidratar, ele ajuda que a água fique dentro da sua célula e te dê saciedade. Por exemplo, vocês que são do reset, quando vocês estão passando mal com dorzinha de cabeça... meio que uma tonturinha, vocês vão lá e faz o sal com limão e água. E do jeito que eu ensinei com vocês, não parece que você acabou de comer uma refeição? Não sai a dor de cabeça? Você não fica bem? Então, esse mal-estar da dor de cabeça, essa tontura, pode dar no dia do 25 horas de jejum, porque as pessoas não se hidratou, certo? As pessoas não se hidrataram da forma certa. Então, você vai se hidratar da forma correta, vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Água com gás, sal e limão, certo?
Reset é um programa que a gente lançou há esses tempos atrás e eu tenho os alunos, nós estamos terminando já o programa, termina em novembro, o programa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e é estrondoso aquilo que Deus está fazendo, curando muita gente de muita coisa, amém? Glória a Jesus. Então eu vou colocar o passo a passo para você, as restrições, tá? Apóstola, eu não vou conseguir sair do trabalho, mas eu quero participar, eu tenho fé. Isso, queridos, a Bíblia diz que quer comam, quer beba, quer não sei o que. Se você faz para a glória e honra de Deus, amém, amém. Então é Deus que vai te medir. Mas o jeito certo, eu vou ensinar para vocês o jeito certo, que eu aprendi dessa forma. Eu aprendi que é assim, tem um jeito certo, né? Não come, não bebe, não trabalha, não usa couro, tá? Nesse dia você ora, né? Então eu mandei para vocês o primeiro PDF para vocês pedir perdão por qualquer coisa, fazer... aquilo ali ficou muito pequenininho para mim, pô, pode acrescentar mais folhas. Eu vou mandar o PDF ainda do nosso jejum do Yom Kippur para vocês colocar o pedido de vocês e todas as coisas, amém? Certo? Glória a Jesus, é dessa forma, tá? E é isso, gente, eu queria trazer isso para vocês. Mais tarde eu mando para vocês sobre o jejum, a preparação, como ele funciona. Aí vocês vão pegar e vão imprimir isso daí e vocês já podem começar a se preparar. A preparação mais importante é a preparação psicológica. Você que nunca jejuou ou não jejua, você precisa, tá, se preparar, amém? Vocês que são de outro lugar, vocês vão fazer de acordo com o pôr do sol do dia 1º ao pôr do sol do dia 2. E vocês vão acompanhar o culto enquanto você tem acesso. Então vamos supor que aí o fuso horário começa antes ou começa depois. Se não começou o culto, você entra em jejum, você ora, você apresenta para Deus e aí você termina no horário que corresponde, amém? Certo? O importante é que você tem vontade de fazer, tem vontade de viver isso, tá? Glória a Jesus. Amém? Queridos, é sobre isso, tá? Que eu tinha para vocês hoje. Se preparem, amém? Vai ser um tempo muito especial. Lembrem-se que eu mandei um PDF para vocês ontem. Esses 10 dias são dias especiais. Deus está estabelecendo novos decretos, está cancelando sentenças. Apresenta para Deus tudo o que você quer que venha ser removido da sua vida. Apresenta para Deus o que você quer viver nessa próxima temporada, amém? Nós começamos uma nova estação e nós vamos colher frutos até mesmo onde nós não plantamos, é o que o Senhor trouxe para mim. Que o nosso ministério, nós vamos colher frutos até mesmo onde nós não plantamos, amém? Por causa do favor de Deus que está sobre esse ministério. Então, se preparem. Vou dar outra dica para você. Tem gente que não entende isso e aí você quer compartilhar na sua felicidade, aí a pessoa às vezes te critica, fala, ai, mas para que fazer um jejum difícil desse? Então, cuidado com quem você comenta, porque coisas espirituais é para pessoas que acreditam, têm fé, é espiritual. Para mim foi poderoso, foi um romper, eu faço todos os anos, amém? Acredito que é uma janela extremamente sobrenatural. Nós colhemos, né, muito fruto. A gente vive um aceleramento a cada Yom Kippur que a gente passa. Então, prestem muita atenção com quem você compartilha. Às vezes você está feliz, empolgado, mas não é todo mundo, tá? Que tem essa visão, que, né, consegue ter esse despertar. Faz e me fala depois, amém? É sobrenatural, amém? Beijo, beijo, beijo. Um dia maravilhoso, um dia especial, um dia profético, um dia poderoso para cada um de vocês.